Gente, bom dia a todos, né? Agora, todos e todas. É um prazer, assim, estar aqui nesse painel para ouvir, né, um pouco mais dessas histórias, né, do Congresso Missionário, que foi tão importante, e aprender, né, um pouco mais com vocês, né, que participaram do Congresso, ouvir um pouco, né, dos relatos e também entender, né, o que vocês têm para falar, né, sobre a missão, sobre a nossa missão hoje também, né? Então, o lema do Congresso, né, era Senhor, Propósito e Missão. O lema de ontem, hoje e sempre, né? Então, a gente quer ouvir vocês, né? Falando um pouco desse congresso e dos desafios também, né? Para hoje também, né? Para a gente aprender com vocês, assim, né? O que eu tinha pensado, assim, vou ler algumas questões, né? E aí eu pensei em dar um tempo, né? Para cada um falar, né? Um pouco durante 15 minutos. Eu sei que o tempo é curto, né? Seria legal ouvir mais tempo vocês, mas para a gente conseguir, né, ouvir todos, eu pensei em cada um falando, né, por cerca de 15 minutos, tá? Então, não tem uma sequência lógica, mas eu pensei no seu Braulio falando primeiro, depois o Werner e o Ageu, tá bom? Pode ser assim? Aí eu vou ler algumas perguntas aqui, são 4 perguntas, tá? E aí vocês podem ir respondendo nesse tempo, né, algumas perguntas, ou todas também, né? Então, a pergunta, né, a primeira seria, né, o que te levou a participar desse congresso missionário, né? Por que você foi para esse congresso? Como foi se preparar, né, para esse grande evento, né? Essa primeira pergunta. A segunda é para vocês contarem um pouco, né? Quais foram as memórias mais marcantes, né, que vocês têm desse evento, né? Então, contar um pouco dessas histórias, o que aconteceu no evento. A terceira, um pouco, qual foi o impacto, né, desses dias do congresso em você, né, especificamente, né? Como isso afetou a sua carreira, seu ministério? Essa é a terceira pergunta, assim, né, a respeito do impacto. E a quarta pergunta é que lições vocês tiram, né? Vocês dariam para a gente, né? Olhando para o Congresso, para o impacto que teve, que vocês dariam para nós, assim, né? 45 anos depois. Então, retomando a 4, né? Que lições, né? Vocês aprenderam e passariam para a gente também, tá bom? Então, são essas 4 perguntinhas aqui, tá bom? Podemos seguir? Pode ser então, assim? Então, eu vou pedir para o senhor Braulio, pode ser, Braulio? Você comentar um pouquinho, respondendo. Ok, bom, primeiro não chama de seu, por favor. Tá? Bom dia a todos outra vez. Werner, é um prazer te ver depois de tantos anos, né? Para mim também. Muito legal. Eu acho que é importante a gente primeiro saber o momento que foi o Congresso Missionário, né? Acho que se localizar que ele vem depois de Lausanne de 74, tá? O momento em que toda a Igreja Mundial está numa tentativa de despertar sobre a missão e a responsabilidade da Igreja. Eu acho que isso é muito importante a gente contextualizar, porque tivemos muito apoio de pessoas que participaram de Lausanne, né? Tanto na preparação como na ideia e no conceito do que estava acontecendo. Só 2 nomes para lembrar, né? Padilha, René Padilha, Samuel Escobar, né? E claro, com o apoio por trás de John Stott, né? E da Fundação Billy Graham também, né? E também lembrar que era uma época dura na América Latina, tá? Com muita ditadura militar, muita perseguição, né? E o Ageu pode falar muito melhor para isso do que eu, né? Em que houve muito contraste, por exemplo, entre a posição da Igreja e a posição dos direitos humanos, tá? Então a Igreja em muitos locais e muitas das igrejas apoiavam muitas das ditaduras presentes. Isso foi criando uma situação um pouco difícil para alguns movimentos que queriam um avanço um pouco maior no Evangelho, programar mais o Evangelho, né, e daquele conceito que na universidade era o centro de ebulição, né, contra a situação política momentânea e, claro, a igreja não respondendo a esse anseio dos estudantes, acontece de exatamente a ABU vim trabalhar esse momento como uma missão e principalmente como uma profissão da pessoa. Acho que o livro do Robson, que ele, né, ele fala do crente na universidade, ele diz bem claro uma coisa interessante, que no início da década de 60, né, o rapaz que conseguia entrar na universidade, né, a igreja fazia um culto de ações de graça e era o culto de despedida dele, porque ele nunca mais voltava para a igreja, né?
E a ABU veio tentando por muito tempo quebrar esse vínculo, e o Congresso Missionário vem do momento da ABU com muitos assessores, o Werner acho que era assessor nesse momento, a Gil também, né, se a minha memória não falha, e vem com essa responsabilidade de fazer a missão crescer, mas dentro de um conceito muito mais amplo e muito mais aberto da missão integral. Então, esse momento na ABU, e momento político, momento da igreja, é que reflete no surgimento do Congresso Missionário. Tá? Ele começou a sua ebulição em 1973, já, né? Com algumas tentativas de movimento e fortalecendo muito mais no ano de 74. Uma coisa interessante para vocês saberem é que foi feita no Brasil, né, uma campanha muito grande de divulgação do Congresso Missionário, por isso que ele também ficou muito famoso. Né? Eu lembro do Dieter ter visitado pelo menos mais de 60 cidades, grupos, igrejas em cada cidade, espalhando e convidando para o Congresso Missionário. Claro que em muitas igrejas isso levou suspeitas, em outras igrejas muitos apoiaram, né? Mas foi um movimento, de um momento da ABU muito importante, né? Com o apoio da comunidade. Então a gente teve também apoio, por exemplo, Samuel Escobar, René Padilha, Pedro Arana e muitos outros também tiveram participando do Congresso. Tá? Então esse momento, dentro da história do país e da ABU e da igreja, foi muito importante. Né? E qual foi, né, por que eu participei? Né? Vamos dizer assim, eu não participei, fui convocado. Né? Porque a ABU criou uma direção para o Congresso, né, Missionário, e colocaram como diretor-geral Bill Asbury. Bill Asbury era diretor, aliás, ele era missionário em São Carlos, da onde meu grupo é ABU São Carlos, né, engenheiro mecânico também, né? E aí o Bill colocou uma condição para o grupo de assessores e para a diretoria da ABUB, né? Que ele queria um estudante como vice-diretor. Né? Ele falava, batia muito no pé, a gente fala muito de estudantes, mas não passa a liderança e não treina o estudante a ser líder. Ele queria muito isso daí, ele tinha uma visão, eu reputo, uma visão muito diferente de todos os ingleses, tá? Os ingleses são muito quadradinho, né? O Bill era um pouco, né, muito mais afoito, tudo, e ele acabou me convidando para ser vice-diretor. Então, no Congresso Missionário, o Bill era o diretor, eu era o vice-diretor, e aí tínhamos diversos setores que cada tinham diversas responsabilidades de comunicação, espiritualidade, oração, e fomos colocando diversos obreiros sobre essas responsabilidades, programa, né, registro, né? Para que vocês tenham ideia, acho que isso nunca mais aconteceu na BU assim tão forte. Foi distribuída apostilhas que quem queria participar tinha que ler as apostilhas, mandar as respostas, e em base dessas respostas foram selecionando quem podia participar. Né? Então foi uma coisa diferente naquele momento. Claro que depois, hoje, os IPLs têm leitura prévia, resenha, etc., mas isso vem lá de 76. E eu lembro que a gente em São Carlos passava, né, essas apostilhas para a leitura foram distribuídas pelo mimeógrafo a álcool, tá? Não tinha impressora, nada disso. Era lá no aquele cheiro de álcool na cara, né? Mas foi correio, então, em São Carlos, falou que foi o maior movimento deles em muitos anos, né? Porque distribuía apostilhas para todo lado, e 3 apostilhas, resposta que vinha. Então, esse momento, a minha participação foi mais nisso daí, né, porque estava envolvido com a direção, eu estava no 4º ano de engenharia, né, estudante, logo em seguida entrei na diretoria nacional também, mas essa memória desse grupo, dessa reunião, eu confesso a vocês que eu entrava nesse grupo de discussão, imagina, né, um estudante estando presente, Samuel Escobar, René Padilha, Werner, né, Ageu, Dieter, né, esse Valdir era nosso assessor naquela época também, né, e a Cileda, aliás, eles começaram a namorar no Congresso Missionário, tá? Vocês precisam saber disso aí, o Valdir e a Cileda começaram a namorar por causa do Congresso Missionário, né? E, quer dizer, eu me sentia, sinceramente, um peixinho tão pequeno que às vezes queria esconder debaixo da rocha, né? Mas foi um aprendizado muito grande, né, e eu queria compartilhar com vocês um momento que não foi do Congresso, mas foi muito mais marcante para mim. Né? Uma das reuniões em São Carlos que nós tivemos, o René Padilha, né,
e Bill pediu para que eu levasse para o aeroporto de Viracopos, em Campinas, né? Aí eu levei o René para o aeroporto e fomos conversando. E estudante no 4º ano, participando do movimento que nem a BU, vendo a coisa muito gostosa, cheguei a pensar em largar engenharia para fazer teologia, para missão, né? René parou, olhou para mim e perguntou, falou bem claro uma coisa que nunca mais me deixou, né, esquecer, né? Se Deus te colocou na universidade, termina a universidade primeiro, depois você vai ser missionário, vai estudar teologia, o que for. Eu falei, caramba, eu queria escutar o outro lado, eu queria escutar o apoio para ir ser missionário. O René tirou o apoio, mandou estudar, mandou acabar, e foi exatamente nesse período, entre a preparação do Congresso e o Congresso, com tudo que a gente escutou, que a minha vida deu uma mudança, e eu pude, o que marcou para mim foi que o meu chamado é para mim trabalhar profissionalmente, na minha profissão, para poder ajudar a missão, né? Por isso o meu envolvimento com a ABU e com outras missões, principalmente hoje muito mais missão na AIB, que é a Associação Evangélica Beneficente, Asas de Socorro e tudo isso, por causa dessa visão que me passaram naquele instante com o Congresso Missionário. Então o que marcou foi exatamente isso daí, fazendo impacto no meu giro, digamos assim, de visão do que eu queria levar para a vida, né? Com isso, o Congresso Missionário, né, na preparação dele, nos possíveis contatos com todos aqueles que eram possíveis, por exemplo, né, conversando com o René, com Samuel, algumas ideias diferentes que a gente em São Carlos nem pensava que existia, né? Então isso nos ajudou podendo a gente abrir a visão de missão e do que como podia utilizar a nossa vida, né? E eu acho que hoje em dia, né, as missões têm muito plano, muitos projetos, mas falta recursos. E eu acho que o meu chamado, bem claro ali, foi que eu tinha que usar a minha profissão, o meu trabalho, para ajudar na administração e recursos para a missão, tá? Eu nunca fui missionário de campo, né? Eu nunca fui da frente, né? Mas, só para quem não sabe, eu tive só na diretoria da ABU 24 anos, né? Estive na Comitê Executivo Internacional da IFES por 16 anos, né, sendo tesoureiro mundial. Então, Deus me chamou com um congresso missionário bem claro, para um outro setor de apoio à missão, vamos dizer assim, mais do que estar na frente da missão, porque a gente vê que falta muitas vezes a administração, o conceito, aqueles que conhecem as coisas. Então, o meu chamado, o meu impacto foi mais nessa área. E eu tirei lições disso até hoje, né? Onde a gente realmente aplica aquilo que nós tanto discutimos sobre justiça social, justiça do trabalho, como tratar o empregado, como falar com o colaborador, como tratar missões, né? Porque missões hoje, né, participando de diversas comitês administrativos, etc., a gente vê que muitas vezes a própria missão não sabe trabalhar com o missionário, existem alguns problemas, né, de chamado, de administração e tudo isso, e o que eu aprendi naquele congresso foi que isso tudo fazia parte do chamado de Deus. Porque até então o conceito era bem claro e muito forte na igreja. Aquele que vai para a missão, ok, esse é um missionário. O que fica na vida profissional era um pouco relegado à segunda parte. Não existia a BP, tá? A BP veio muitos anos depois. Então, a dicotomia muito forte entre o chamado missionário e o chamado profissional era muito marcado, né, na nossa época, na década de 70, e até um pouco no começo dos anos 80, até que conseguiu-se, de algum jeito, colocar as duas coisas assim, como um chamado de Deus, né? E nesse momento, né, para mim, né, e acho que também para a ABU, foi muito importante porque afora esse chamado, então a ABU começou a trabalhar também, não somente o conceito que havia um pouco de evangelismo dentro da universidade, mas também da evangelismo e preparação do profissional para a sua vida profissional como cristão. Então, uma ênfase um pouco maior. Você não precisa ser só missionário, você não precisa só falar, né, assim, como, vamos dizer assim, de Cristo em todo momento. Você também tem que viver e criar sistemas e ambientes para que o espírito cristão possa ser postergado em qualquer meio onde você estiver.
né? Aí nós temos aí o Vasni na política, entende? Lembrando o Roberto Costa como empresário também, como eu, né? Entende? Então, essas coisas foram crescendo, principalmente para nós que ficamos na vida profissional, que não podia ter essa dicotomia, né, entre o que Deus nos manda fazer e aquilo que eu estou fazendo, né, na minha vida profissional, porque é algo que ficou muito marcado para mim e também para muitas pessoas. Eu lembro de, por exemplo, muita discussão que nós tivemos de qual devia ser a diferença salarial numa empresa entre o que ganha menos e o que ganha mais, né? Entende? Então, quer dizer, antigamente o governo era um pouco mais estabelecido. Hoje no governo, né, 1 para 30, 1 para 40, né, coisas assim. E a gente ficava discutindo que exemplo uma empresa cristã tinha que dar, né? Que exemplo, por exemplo, sobre imposto, né, irmãos? É muito interessante, pagamento de imposto ou não. Houve muita discussão, porque muitos achavam que não devia se pagar imposto para um governo de uma ditadura militar, né? Aí você tem que, o profissional vai trabalhar e ele tem que ser responsável por aquilo. E como é que fazer isso daí, né? Eu lembro até que no congresso da ABU, né, Congresso Nacional, houve uma proposta da ABU não pagar nenhum imposto, né? De reflexão. Falei, caramba, se a gente fizer isso, o movimento acaba no dia seguinte, né? Mas nisso tudo também foi muito interessante porque no Congresso Missionário houve também um certo controle, tá, das forças de segurança, porque isso era tudo novidade. O que é que eles estão falando? Como é que eles estão falando? Tivemos alguns visitantes de fora que já eram sobre controle, né? Mas tivemos 7 palestras que foram muito importantes. Eu lembro bem da primeira, que foi, né, o reverendo Robert Grant, que ele deu assim, ele baseou biblicamente interessante, sem, né, a gente esperar tudo isso, deu a base bíblica para o Congresso e os outros foram desenvolver em áreas diferentes. E é interessante lembrar também que naquela época o presidente da ABU, a se me corrija se estiver errado, era, né, um arquiteto de Nisa Zambuja, acho que era de Belo Horizonte, muito ligado à igreja presbiteriana, era pastor presbiteriano, né? Que ele era presidente, apesar de não participar das reuniões da diretoria, mas era uma maneira de a gente manter o movimento dentro das igrejas. Nosso presidente é um presbiteriano. Porque se colocasse o vice-presidente, que naquela ocasião era o Dr. Ross Douglas, ele era um canadense, né? Isso poderia dar problema para o controle das forças políticas, e no Congresso, naquele Congresso, discutiu-se muito isso também, porque logo em seguida teve o Congresso Nacional, e nós falando de missão, e quem estava fazendo missão era independente de onde vinha e quem era importante o que fazia. Então foi um momento para mim muito importante, né, muito marcante, e eu dou graças a Deus por ter podido participar, né, não só na direção, né, como treinamento que eu recebi de toda essa turma muito boa, né, como também de poder, ao longo dos anos, compartilhar algumas coisas sobre isso. Tá? Ok, obrigado. Braulio, só um favor, quando você mencionou o Ross Douglas como vice-presidente, quem era o presbiteriano que era presidente que falhou a mensagem? Era Denisa Zambuja. Sim, ok. Reverendo Diniz Prado de Zambuja, um arquiteto lá. Era o arquiteto, ele é pastor de Belo Horizonte, Denisa Zambuja. Exatamente. Muito bom, Braulio. Depois, se você quiser continuar, a gente vai ter um tempinho no final e você pode continuar também falando, tá bom? Obrigada aí por contar essas histórias. Fiquei curiosa, acho que no finalzinho a gente vai ter bastante pergunta para te fazer também. E agora eu queria passar, né, a fala para o Werner. Werner, se você puder compartilhar um pouco, né, como é que foi o seu processo de participar do Congresso Acadêmico, os impactos, né, que tiveram na sua vida, e lições, né, que a gente pode tirar, né, para o nosso dia a dia de hoje, tá? Infelizmente, eu vou te dar 15 minutinhos para você falar, mas depois a gente volta, tá, para conversar com todos os participantes, tá bom? Tá, muito obrigado. É um privilégio de participar desse evento, porque as memórias são muitas, enormes, e a gente nem sabe por onde começar falar sobre essa história, né?
Eu tive o privilégio, por muitos, muitos anos atrás, quando um tio da minha mãe, que nasceu na Rússia, veio nos visitar e ele morava no Canadá e pelas conversas ele abriu uma porta para eu ir para o Canadá e de lá eu acabei morando em Chicago por quase 10 anos. Quando eu voltei para o Brasil, eu vim trabalhar então com a ABU, né? E eu morava em Curitiba por ocasião do congresso, né? E esse congresso foi marcante em todos os sentidos, porque as palestras principais focavam na ideia de como usar a tua profissão dentro do contexto espiritual ou dentro do contexto da tua fé, né? Essa era a grande pergunta. Como vou usar a minha profissão para usar isso como um instrumento para divulgar aquilo que nós cremos, né? E assim, depois do coffee break que acontecia em Curitiba, então o pessoal se reuniu por, por profissão, por assim dizer, candidatos à profissão, né? Os estudantes de engenharia, os estudantes de medicina e assim por diante. E por alguma razão, porque eu também não consigo mais pensar como isso rolou, mas eu acabei me juntando com estudantes de psicologia e psiquiatria, onde daí eu conheci o Ageu. Aliás, o Ageu eu já conhecia antes, quando eu já era albeiro da ABU, ele ainda era estudante, e lá que começou a nossa interação, nossa amizade, e no congresso, então, por causa da amizade, eu me juntei aos estudantes de psicologia e psiquiatria, né? E, e foi isso muito bom, porque isso também abriu a porta para meu desejo de me procurar ajudar as pessoas em suas lutas, em suas dificuldades e assim por diante. Então, o congresso foi muito marcante, né? Eu já era muito amigo do Ross Douglas, de tempos mais antigos, e tinha uma obreira chamada, acho que, Neuza Itioca, se não me engano, né? Com quem eu Secretaria trabalhei. Executiva. Exato. Eu trabalhei muito, porque eu ia muito, viajava muito pelo Brasil, né? Para encontros da ABU e passava muito tempo em São Paulo também, na casa do Ross Douglas, para ajudar a Neuza no escritório. Então, basicamente, eram essas coisas que, que eu tive o prazer de fazer, né? E falando em São Carlos, se não me engano, foi lá que eu reencontrei uma pessoa que foi meu colega da Faculdade Teológica Batista em Perdizes, lá em São Paulo, né? Lá ele foi meu colega, vamos fazendo um bacharel em teologia, ou pelo menos iniciei naquela época a fazer isso. E daí nós nos reencontramos em São Carlos por uma razão, e o nome dele é Ed René Kivitz, que morava naquela época em São Carlos e também já tinha um vínculo, aquele missionário inglês quadrado lá, né? Mas basicamente é isso, né? E, e se tiver algumas perguntas mais, por favor. Ah, claro, a amizade com Samuel Escobar, René Padilha e todo esse pessoal também foi muito legal. Estou tentando me lembrar de um, de um obreiro, por assim dizer, que era originalmente do Equador, mas morava na Colômbia, e ele foi estudar nos Estados Unidos teologia e psicologia e lá conheceu sua esposa.
tentando lembrar o nome dele nesse momento. Ele publicou um livro, vários livros também, porque ele É sempre o vinha para o Brasil. Atiência. Jorge Quem? Atiência. Ah, Jorge Atienza, exatamente. Jorge Atienza. Ele foi uma pessoa muito marcante em nossas vidas, porque ele dirigiu uns encontros de uma semana que falavam também da questão do autoexame, né? Do porquê que nós fazemos o que fazemos. E eu tenho toda uma apostila que eu ainda uso em alguns eventos, né? E Rocha Tincha, esse cara deixou também a sua marca no Brasil, né? E no processo também tornei muito amigo do Valdir Stornago e, aliás, tem um monte de gente aí que não consigo lembrar todos esses nomes, né? Mas é isso aí, né? Muito bom. Por sinal, naquela época, quando eu morava em Curitiba e eu casei, lá que daí nasceu o meu filho Rafael, né, meu primogênito, né, que hoje também trabalha numa instituição chamada Teach Beyond, por uma educação transformadora, né? E, por sinal, eu tenho aqui na minha mão o livro recente que ele publicou, cujo título do livro é Santidade no Cotidiano, o chamado para se tornar santo em todas as esferas da vida, que fecha também com a ideia do Congresso, né? Como é que minha profissão afeta a esfera profissional da minha vida, né? Então, basicamente, esse é o livro do meu filho Rafael, né? Que ele publicou no ano passado, né? Então, claro, aqui está falando o pai coruja, né? Que sempre gosta de promover seu próprio filho, né? Mas basicamente é isso. Se vocês têm mais umas perguntas que no momento não pipocam na minha cabeça, mas basicamente é isso, né? Dá para foto notar que eu sou um vovô, né? Eu não estou mais Imagina. eu não estou mais na terceira idade, agora estou na quarta idade, né? E que alegria, que privilégio para a gente tê-lo aqui, né? Para a gente ouvir as suas histórias. Com certeza a gente tem mais perguntas para te fazer, sim. Mas agora eu vou passar, né, a fala, né, para mais um convidado e depois a gente faz um bate-papo, né? Então aí todos os participantes vão poder colocar mais perguntas e fazer mais perguntas, né? Então eu fico muito feliz em ouvi-lo e saber que muita coisa de bibliografia que a gente lê atualmente o senhor conheceu e está indicando para a gente. Assim, é uma alegria, assim mesmo, poder ouvi-lo, tá bom? Então, Valeu. assim, gente, quem estiver ouvindo também, né, aqui, quiser fazer perguntas também, pode ir escrevendo no chat, depois a gente volta, né, para conversar mais e fazer mais perguntas para os nossos convidados, tá bom? Agora eu Valeu. vou passar a fala, né, para o Ageu. Ageu, se puder contar um pouquinho, né, como foi seu envolvimento com o Congresso, o que mais te marcou, né, os impactos que tiveram na sua vida, né, e também no finalzinho, se puder falar também, né, como isso pode impactar a gente hoje, né, 45 anos depois do Congresso, tá bom? Tá bom. Sim. Olha, é uma alegria imensa estar aqui com vocês e dou graças a Deus por essa iniciativa. Foi muito bom ouvir a palavra do Braulio, Dom Braulio, trazendo esses primórdios dos preparativos, da convocação do Congresso, os bastidores, a articulação, são detalhes muito ricos e também o contexto que você colocou, nacional, da época, né? Eu vou falar um pouco disso, como é que isso nos afetou. E muito bom essa memória afetiva do Werner. O Werner sempre foi uma referência para a gente, como ele lembrou, e desde meu tempo de estudante, foi para mim uma referência teológica e também como pessoa, ele e a Krista, juntamente com o Manfred Leutenbauer, né? Verdade. Uma pessoa querida
a Neuza Tioca, o Robson Cavalcante e a Ruth Silveira, muita gente boa, assim, eu dou graças a Deus por ter conhecido e convivido com pessoas assim tão sadias, né? Então, a minha entrada ida a esse congresso, né? A minha história tem alguns lances, que eu sou de família tradicional cristã, evangélica, protestante e tal, e na minha adolescência, pegando aí a época do golpe militar, 63, 64, aquele ambiente de guerra fria intensa, ditadura depois e tal, isso impactou muito minha família, e a igreja presbiteriana da época, como a de agora, ela assim sancionou os militares o tempo todo. Então, quem tinha um pensamento divergente era excluído. Minha família sofreu muito por causa do autoritarismo da igreja e o autoritarismo político. E a gente tem uma tradição de pensamento mais livre, né, questionador. E eu acabei assim ouvindo o conselho do Moisés, que queria libertar o povo e não negociar novas condições de escravidão, uma palha melhor. Não, Deus falou, liberta meu povo. Naquele contexto, eu me identifiquei muito com a luta dos povos colonizados da África, do pessoal desempregado. O mundo está vivendo uma convulsão e está dentro daquele contexto de uma União Soviética, comunismo e capitalismo. Aquilo bagunçou todo mundo. Eu escolhi, assim, acabei me envolvendo por outras vias na luta revolucionária de esquerda. Não que eu queria ser comunista, eu queria ser cristão, leitor da Bíblia, mas assim a repressão pegava a gente, encurralava, e eu acabei entrando num grupo de esquerda, a Polop, né? A Dilma participava do nosso grupo, a Dilma Rousseff, depois o grupo assumiu uma feição mais militarista para a luta armada, Colina. E nesse período todo, eu tinha uma convivência ambígua na igreja, mas sempre mantive minha leitura bíblica, mas aí eu também conhecendo as contradições do movimento comunista e socialista ao redor do mundo, vendo assim, que tinha grandes ideais de liberdade, mas havia também repressão, benefícios para a caça dominante. Então, era trocar 6 por meia dúzia, né? Naquilo assim. O capitalismo é a exploração do homem pelo homem e o socialismo e o comunismo é o contrário disso, né? Mas aí eu entrei numa crise, e nessa crise eu escondido também das forças de repressão, porque eu era, a essa altura, líder no colégio estadual de Belo Horizonte, uma grande escola, são 8 mil alunos, e então a gente organizava manifestações de protesto, sofria toda aquela luta política e repressão, prisões. Então, nesse tempo, eu me escondi também, porque muitos colegas estavam sendo mortos, torturados, desaparecidos e tudo, e eu fiquei escondido numa casa, num aparelho, né, de pessoas assim, de uma professora, e lá eu li a Bíblia toda, reli a Bíblia toda, em 3 meses. E aquilo me deu uma nova percepção e uma independência frente a esse dilema de capitalismo, comunismo, de esquerda, de direita. Eu percebi que o reino de Cristo é outra coisa, transcende essas categorias, né? Então, aí eu percebi que era necessário romper também com aquela militância de esquerda que cada vez mais assumia a luta armada, e eu não me via com nenhuma justificativa de pegar uma arma, assaltar um banco ou atirar na cabeça de algum militar em nome da revolução. Eu falei, não, isso me violenta, a busca pela justiça tem que ser mais inteligente do que a violência. Enfim, nessa busca existencial e bíblica, eu acabei rompendo, depois consegui entrar na universidade, mas logo em seguida fui julgado, fui preso, né? Fiquei um tempo solto, retomei a faculdade, e na faculdade o pessoal achava muito estranho, eu que era conhecido como um militante de esquerda, meu irmão era vice-presidente da UNE, o Apolo, então isso marcou muito a minha presença na universidade, mas isso, graças a Deus, eu utilizei aquela antiga
a articulação que eu fazia na esquerda, né, como vice-presidente do diretório e tudo, eu comecei a aglutinar estudantes cristãos. Eu colocava xerox da época, cópia de textos bíblicos em alguns murais, falava, quem quiser estudar a Bíblia, vamos nos juntar e tal, né? E assim a gente começou um grupo aqui, um grupo acolá, aí um elemento da BU, lá de Minas, o professor até de engenharia, o Perrin Smith, me descobriu, me levou para a BU, né? E a partir da BU eu conheci o Uriel Heckert, outras pessoas, enfim, meu contato. A BU serviu de guarida para mim, assim, aquela fermentação de ideias, onde eu não tinha liberdade de discutir na igreja, que a igreja estava cerrada com os militares, né? E eu comecei a frequentar uma igreja de favela, lá em Belo Horizonte, na maior favela, é lá que eu frequentei a vida toda, né? Que eu não conseguia ficar na igreja central, e de vez em quando, na igreja central presbiteriana, que é a igreja da minha família, mas nesse período de estudante e relacionado com a BU, é que aí começou também a articulação com essas ideias de juntar grupos de psicólogos e psiquiatras. Aí conheci o Werner, o Uriel Heckert, o Joel. Nesse contexto de ABU, né, fiquei sabendo, aí surge esse congresso missionário e, claro, a gente desemboca lá, fizemos aquele encontro com as 30 e tantas pessoas, né? Quem entra no site do cppc.org.br tem um pouco da história, os detalhes disso, as pessoas iniciais, né? Entre elas o Dieter Brepel também, que apoiou, a Margarete Brepel, Wanda Machado, o Glaucia Medeiros, Guilherme Falcão, Francisco Lotufo Neto, Zenon, um monte de gente assim. Então, o Congresso Missionário foi essa aglutinação que nos deu assim, subsídios teóricos e teológicos, bíblicos, para pensar a cultura, pensar a ciência, pensar a profissão, né? Eu lembro que os grandes estudos de provocação do professor Dr. Robson Cavalcante, que foi meu mentor particular, eu servi a BU depois como estagiário, ele era o meu orientador, eu saí de Belo Horizonte após formar, fiquei em Niterói, né? O René Padilha, o Escobar, nossa vida, que riqueza, né? Que esses homens me abriram a cabeça e eles me ajudaram muito nos meus embates com os marxistas. É interessante que o Padilha e o Escobar sempre foram acusados de serem comunistas aí por vários evangélicos, né? E eles... Eu lembro de ponências dele, charlas, ponências, exposições brilhantes, onde eles nos davam condição de enfrentar o marxismo, né? E esse pensamento secularista, etc. e tal, né? Com o texto bíblico. Eu agradeço a Deus a vida do Dieter Brepel também, que homem fantástico, né? Que entusiasta. O Valdir Storenaigo, a Neuza Etioca. Com a Neuza eu aprendi a amar mais a Bíblia, a vida de oração, aquela coisa toda, né? Uma mulher digna de honra, né? E, agora, impactos do Congresso na minha vida, né? Foi tudo esse aprendizado sobre a encarnação do Evangelho no cotidiano, como o Verne lembra aí no livro do filho dele, a santidade no cotidiano, essa junção permanente, essa integração e não a dissociação, vida espiritual de um lado, profissão, o resto, não. Eu sou isto. Então, na ABU, nesse contexto, e com essas lições acerca do senhorio de Cristo na vida, na história, na ciência, né? Eu fui aprendendo o sentido de profissão, que é aquilo que eu professo no latim, professio, ou seja, aquilo que eu encarno, o que eu mostro com aquilo que eu faço. Então, eu sempre, a partir daí, descubro a integração necessária entre vida, missão e profissão. Não pode haver dissociação nem de departamentalização. Isso tudo reforçou a ideia do que veio a ser o CPPC, né? Assim, entre os valores que eu considero assim, importantes desse ethos da ABU, que migrou também para o CPPC, é a questão da hora tranquila, hora devocional. E o
O Robert Grant foi um grande incentivador disso, que ele publicava umas meditações diárias, então, assim, ensinou os brasileiros assim, a iniciar o dia com um texto bíblico, oração, com meditação, né? Depois, Frank Lake nos trouxe também mais elementos disso, Hans Burke, que o Verne conheceu muito, né? E todo esse pessoal que hoje temos aí o Ricardo Barbosa como expoente nessa área, também o Osmar Ludovico, e vários grupos que têm se dedicado a essa teologia da profundidade, do silêncio, da meditação. Isso nos anima, nos fortalece para a caminhada no deserto, né? Então, a importância do Congresso foi também a seguinte, de cada geração treinar outras gerações. E por isso que a ABP tem um papel estratégico, que é o seguinte, nós discipularmos, pastorearmos, mentorearmos novas gerações de estudantes. Eu vejo aqui na Unicamp, onde eu acompanho, eu participo da comunidade estudantil universitária aqui, é uma comunidade pequena, mas tem foco em trabalhar o pessoal da Unicamp. Há 3 anos atrás, nós juntamos 40 professores da Unicamp num café da manhã, que é um objetivo nosso, assim, nós temos mais de 150 professores evangélicos no Unicamp, mas todos dispersos. Nós temos hoje milhares de professores universitários evangélicos, fora aqueles católicos que assumem também, que estão dispersos. Por isso que é necessário aglutinar pessoas que façam esse trabalho, né? Então, a ABP, para mim, eu considero um grupo assim, que tem um papel estratégico com uma relação à missão da igreja no Brasil. Né? No sentido, eu estava lembrando aqui no início da conversa, é o seguinte, se pelo menos 10% dos que passaram pela ABU e foram abençoados em suas vidas, no campo afetivo, amoroso, espiritual, financeiro, profissional, se a gente relembrar isso, e anualmente, eu até faço uma proposta, a gente ter um dia anual de ação de graças pela ABU e pela ABP, com ofertas especiais, entende? Para que a gente tenha recursos para as missões nacionais e essa missão no mundo inteiro. Nós podemos ser uma potência. Eu acho que poucos grupos no Brasil podem ter a capilaridade que nós temos, assim, com profissionais, pessoas egressas da BU e da BP, que estão tudo quanto é ministério, tudo quanto é repartição pública, ou banco, empresas, áreas de ciência e profissões. Nós encontramos pessoas em todas as áreas. Se simplesmente formos obedientes ao mandato do Senhor, confessar Jesus Cristo para o vizinho, para um outro, discipular mais 2, 3, 4, isso, gente, terá um impacto fantástico. Então, esse é meu sonho para a BP, para a BU, e que o CPPC foi cria da BU, né? A partir daquele congresso, nós começamos a nos organizar no Brasil inteiro. Eu fui o primeiro presidente, fiquei 18 anos, depois o Uriel Heckert assumiu, foi sempre uma grande liderança, o Uriel Heckert estava nos primórdios do CPPC, né? Depois, mas por razões assim, de personalidade dele, eu acabei ficando na presidência, que eu tinha mais liberdade de sair, ou comunicação. Enfim, sempre uma tabelinha, eu com o Uriel, depois o Uriel ficou um tempo, aí veio o Karl Kepler, aí do Rio Grande do Sul, jornalista e tudo, que o Karl Kepler se tornou o editor, coordenador da Bíblia de Estudos Conselheira, que é um grande efeito do trabalho coletivo do CPPC. Nós juntamos aí, o Jadir está mostrando a Bíblia Conselheira, mostra aí, Jadir, Bíblia de Estudos Conselheira, com a Sociedade Bíblica. Nós juntamos 18 psicoterapeutas, né, pessoas com 20, 30, 40 anos de profissão, e durante 12 anos nós trabalhamos os textos bíblicos todos, tem mais de 8.200 anotações, comentários, quadros, dentro de uma perspectiva psicoterápica. Então, eu lembro também do CPPC, as publicações que tivemos, que era a Boletim de Psicoteologia, depois a revista Psicotel, está aí há 30 anos a cada semestre, né? Então, já temos
assim, um certo penetração na universidade, várias teses de mestrado e doutorado têm sido feitas sobre o CPPC, a academia fica de olho na gente, sabe? Que grupo é esse que, se nós já sofremos, vários colegas, processos, né, de suspeição, tudo, graças a Deus vencemos tudo na justiça. Então, assim, e o nosso começo, lembrar algo que o Braulio falou, foi muito complicado naquele contexto, né? Nós convocamos, após o congresso do missionário, juntamos aquele pessoal, então não vamos dispersar. Ano que vem, em Belo Horizonte, fizemos o primeiro congresso lá em 1977. Após esse congresso, juntamos lá umas 90 pessoas do Brasil inteiro, estudantes, em sua maioria, e novos profissionais. Eu fui visitado pela Polícia Federal, que me fizeram todo interrogatório, e depois fui convocado para ir lá. Eles foram na minha casa, tiveram desplantio na minha casa, bateram lá, eu chamei meu pai, depois eu fui convocado para depoimentos, né? Eles queriam a lista dos participantes, eu me recusei, foi uma pressão, tipo assim, ó, estamos de olho em vocês. Né? Então, o nosso começo do CPPC foi com a suspeita dos militares e a suspeita da esquerda. Né? Assim, a suspeita assim, que pessoal é esse? Então, nós aprendemos com isso que nós temos um caminho próprio, um caminho estreito, um caminho de Cristo, as nossas categorias não são de direita ou esquerda, ou disso ou daquilo, tá? Ou Foucault, ou fulano. Não, nós pensamos com categorias crísticas, bíblicas. Esse é o desafio que eu coloco para as novas gerações. Vamos pensar de forma crítica, e sigamos assim, anunciando essa boa nova para todos. Obrigado. Uau, é sensacional, gente, ouvir as histórias e os testemunhos de vocês, assim, muito, muito bom, assim. Vou fazer uma pergunta e depois vou abrir para as outras pessoas perguntarem também, e vocês quiserem, né, perguntar uns aos outros também é interessante. O que eu percebo, né, nos comentários de vocês, né, e ouvindo histórias, né, sobre esse congresso, é que o período, né, era um período da ditadura militar, né, como vocês colocaram, e também a igreja passava por esse momento de dicotomias, assim, né, de segregar e dividir as coisas em caixinhas, né, então você era missionário, quem fazia missão, profissional não era, e o congresso ajudou, né, os participantes a terem uma visão mais clara, né, sobre o evangelho e tudo mais, né, e eu também, né, participei do movimento e aprendi muita coisa, né, com as gerações que vieram depois de vocês, né, a respeito disso também, a respeito da minha missão, como entregar, né, as coisas também. Mas quando a gente olha, né, para a sociedade brasileira em geral, a gente percebe que alguns elementos ainda estão presentes, assim, né, nesse período também, assim, né, um contexto um pouco político difícil, uma visão também na igreja em geral em relação a isso, e uma dificuldade, né, dos profissionais se posicionarem, né, em relação a isso também. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho mais das histórias, do que vocês vivenciaram, né, do testemunho que vocês têm dado também, né, que vocês parecem integrar, né, as coisas muito bem e conseguir testemunhar diante desses contextos, nesses anos todos, né. Então, eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês a respeito disso, como dica, né, para a gente agora, né. Os colegas aí podem falar, eu queria só para provocar o seguinte: hoje nós temos outros desafios também, além dos antigos, né? E eu vejo que eu saúdo o pessoal da ABC2, Cristãos na Ciência, por exemplo, que são universitários, docentes, que estão assim, respondendo desafios no campo teórico, no campo científico, dentro da academia, dando um testemunho da pertinência, relevância da sabedoria bíblica no campo das ideias, da cultura, da ciência. Eu acho que essa é a tarefa que nós temos hoje, muito importante, no campo das ideias, no campo da ciência, de pensar a tecnologia, o mundo futuro, interagir com essas grandes correntes ideológicas, as grandes questões hoje sobre questão de racismo, questão de gênero, e assim, qual é a boa nova que o Evangelho pode trazer no meio dessa confusão generalizada que nós estamos, entende? Eu acho que, se me permite,
né? Eu acho que o Ageu sempre foi assim, sabe? Ele provoca bastante a gente. O Ageu gosta de fazer isso, né? Eu gosto disso, né? Mas só para dar um exemplo sobre aquela dicotomia que tinha ou tem hoje, né? Eu tenho escutado muito sobre que o livro, né, Missão Integral do René Padilha, até hoje tem igrejas que consideram um livro de esquerda. Pô, passamos mais de 40 anos vendo que, na verdade, é centrado no Evangelho, é isso que a gente quer, e tem igrejas que falam que é um evangelismo com característica socialista, né? Eu acho que esse problema ainda continua até hoje, não está resolvido, tá? E talvez isso vá continuar, mas eu acho que a gente sempre tem que batalhar para mostrar que a visão cristã, né, ela é primeiramente o pessoal e social. Não pode haver separação. Quando então eu escuto um grande líder de uma igreja muito grande dizer que o livro Missão Integral é um livro socialista, com perspectiva socialista do René, né, eu acho que isso mostra que não resolveu esse problema até hoje. Tá? Não está resolvido. E por isso é que temos que provocar e continuar falando o que deve ser feito, né? Qual é a visão, etc. E isso, né, escutar às vezes de um pastor, né, pessoalmente, quando eu conheci o René muito de perto, né, machuca às vezes, né? E eu fico pensando, será, caramba, não resolvemos ainda essa situação na igreja brasileira? Entende? O exemplo é isso que nós estamos na nossa situação hoje, que a grande parte da igreja apoia, né, vai para um lado do governo, entende? Sem questionamento. Nós temos muito que ainda crescer nesse campo, no que o Ageu falou, a visão social da Bíblia, né? Sem ter a visão política social da Bíblia. É o que Cristo ensina, o que a Bíblia nos ensina. Continuamos com o problema? Na minha visão, eu acho que sim, porque convivo com, né, em alguns meios que ainda a gente escuta isso até hoje, né? 40 anos depois que a gente tentou aclarar e explicar isso, para muita gente ainda não está bem clara. E aí talvez a importância que o Ageu fala da ABP. A ABP podia trabalhar muito mais nisso aí de uma outra maneira. Eu sei que não é fácil, tá? Né, mas de que realmente a gente consiga. Aí eu gosto, às vezes, de uma expressão que eu escutei: a gente tem que ser terrorista cristão dentro da igreja, tá? Porque senão ela não vai escutar os outros, o que é a verdade de fora. Ela não escuta nada que vem de fora. A igreja só escuta de quem está lá dentro. É Tá? isso aí. É isso aí. Então a gente tem que começar por dentro e conseguir para fora. Obrigado. Bom dia, irmãos e irmãs. É uma alegria muito grande revê-los depois de tantos anos. Lembrando, o Congresso Missionário marcou a minha vida. Aqui em Curitiba, eu não sabia que viria morar em Curitiba, mas aqui em Curitiba, e teve uma mesa, eu fui em dúvida se psiquiatria ou psicologia. Aí teve uma mesa com o Uriel e com a Ageu, clareando o que era psicologia, o que era psiquiatria. E eu fiquei com a psicologia. E eu dou graças a Deus que de lá para cá, ciência e fé, a gente tinha até algo que a gente dizia na ABU e no CPPC. A Bíblia é a revelação completa de Deus. A ciência é a revelação parcial de Deus. Então, eu nunca entrei em crise existencial de ciência e fé. E até hoje, como professor universitário, pós-graduação, na área da logoterapia, eu dou muitas graças a Deus, porque a igreja, 40 anos atrás, ela não sabia lidar com a ciência, ela tinha muita dificuldade de lidar com a ciência. Só para vocês terem uma ideia, e muitos devem ter ouvido, o pastor da minha igreja, quando eu disse que ia fazer psicologia, ele disse: cuidado para não perder a fé. Nunca mais disse nada. E com todos os pensadores da ABU que foram citados aí, eu louvo a Deus, porque ciência e fé
é mais do que necessário no dia de hoje, numa época negacionista da ciência. A gente pode glorificar Deus através da ciência. Deus tem dado essa oportunidade a mim e a muitos de, na ciência, glorificar a Deus, honrar a Deus. Então, vocês que são mais recentes na ciência e fé, caminhe firme, porque Deus está conosco. Amém. Amém. É isso aí, meu amigo. Aqui quem fala é o Jadir. Eu sou oriundo fruto do Congresso Missionário de 1976 e 78, da APROM, Assessoria de Projetos Missionários, que Valdir, Dieter, Braulio e outros sonharam para a BU. Eu queria mandar um grande abraço para o Werner, velho. Há 40 anos atrás eu estive na sua casa, em Gramado, e você, em lua de mel, e você me ofereceu um café colonial, junto com a sua esposa e seu filhinho. Ele me levou para conhecer a cascata do Caracol, em Canela. Isso faz 40 anos, num Fusquinha verde abacate. Há 40 anos atrás. Mas é muito bacana a gente se reunir, e eu acho que até hoje, né, foi um grupo, a APROM foi principalmente coordenado por Valdir. Tiveram eu, Paul Freston, Yolanda Freston, que conheceu o Paul na época, e Rubinho, que é filho de um pastor presbiteriano. E acho que até hoje estamos aí. Eu não estou participando, infelizmente, da BP aqui de Belo Horizonte, eu estou sediado em Belo Horizonte, mas continuo no trabalho unindo a profissão como economista. Já me aposentei, mas continuo trabalhando na área de alimentos como representante comercial, e recentemente estive com a AGEU aqui em Belo Horizonte, revendo amigos dessa nossa longa caminhada pela BU. E um prazer muito grande rever todos vocês. Estive também com o Rodrigo, lá em Brasília, filho do Paul, e conheci um sobrinho do Braulio, lá em Brasília, em meados na semana de 10 a 15 de outubro desse ano. Mas estamos aí na luta para que possamos sempre desafiar os mais novos a trabalhar por uma igreja evangélica, não só evangélica, mas uma igreja cristã que sonhe os sonhos de Jesus nos nossos dias. Amém. Valeu. Muito obrigado, Jadir. Quando fomos passear lá em Canela, vendo aquelas maravilhas da natureza, e que bom você falar disso, porque eu já estava me esquecendo desse evento. Muito legal. Que bom, queridos, que bom ver a amizade, né, também que há entre vocês, assim, também é muito gostoso, né, ouvi-los. Jadir e Guilherme, que bom que vocês estão aqui também participando com a gente. Fiquem à vontade também, se vocês puderem, né, compartilhar mais, né, de como foi o congresso para vocês, qual foi o impacto. Fiquem à vontade mesmo, tá? Pode desmontar o microfone e contar para a gente também, né, qual foram os impactos na vida de vocês e também que lições, né, que a gente pode tirar, né, para hoje, né, para a gente hoje, 45 anos depois desse congresso, né. Eu lembro que o lema, né, era ontem, né, Jesus, ontem, hoje e sempre, né, então que as palavras, né, aprendidas por vocês ecoem, né, continuem ecoando na vida de vocês, mas ecoem também nas nossas vidas. E vocês podem provocar a gente, sim, tá? Colocando mais questões, fique à vontade, Ageu, também, de continuar provocando a gente e colocando questões agora, nesses minutinhos finais, tá? Desse painel, tá bom? Vou deixar aberto também para vocês falarem mais um pouco e depois eu vou pedir para os participantes também, né, comentarem, tá bom? Fabio, eu acho que nós antigos já falamos bastante, poderia ver os novos aí, se expressarem como é que chegou até vocês essa palavra dos antigos.
Então tá bom, João. Então vamos fazer assim. Vocês não querem mais comentar? Vamos ver a galera mais nova, assim, né? Rodrigo, os participantes, vocês têm perguntas. Eu não estou conseguindo acompanhar o chat, tá? Mas se tiver alguma pergunta... Verônica, o Thiago, vamos ver o que eles falam. O chat, vou aproveitar, a gente colocou lá, por exemplo, o site do CPPC para vocês olharem depois. Vamos lá ver, tem um pouco da história, tem muito material bom, não é, Gil? Ali para crescimento na fé cristã. Bom, tem uma tal de Eliane Duri aí participando, ótima, é uma advogada, psicóloga, aqui próximo de Campinas. E vamos divulgar o link desse programa para os demais verem em outro momento. Eu acho muito importante esse documentário, tá? Sim. Outra coisa também, o livro Santidade no Cotidiano, consegui achar aqui o link, então vocês podem olhar lá no chat para depois procurar saber mais sobre o livro. E, bom, aproveitando, né, atualmente eu sou diretor de ABP na região São Paulo, Mato Grosso do Sul, e fico muito feliz de estar aqui com vocês, do exemplo que eu ouço da vida de vocês, mas também quero falar um pouco de como a BUB, né, tem impactado na minha vida, e essa mensagem que vem se trazendo desde 76 ainda está presente na BUB. Para começar, que minha conversão ela se dá justamente no contexto da ABUB. Eu entrei em 2012 na faculdade, em 2014 eu fui conhecer o grupo de ABU lá, convidado para fazer parte de uma janta no restaurante universitário, ali os grandes momentos de comunhão, né, no bandejão da faculdade, e a partir daí fui conhecendo as reuniões e esse grupo foi tocando meu coração para que eu, por fim, reconhecesse Cristo como Senhor, conforme a obra do Espírito Santo. E desde então, isso mudou a minha visão. Fiz na faculdade Engenharia Ambiental e Urbana, atualmente faço mestrado, e a ABU, ela sempre me incentivou a continuar nessa caminhada dentro da universidade e a conciliar minha fé com a ciência que eu pratico, ainda mais pensando na questão que, como servo de Cristo, eu também tenho que agir na parte da reconciliação, não só de Deus com os homens uns com os outros, mas também com a criação. E dentro desse programa de mestrado, dentro dessa engenharia que eu faço, eu vi essa oportunidade de aprender mais sobre isso, estudar tecnologias e aprimorá-las para poder agir em prol desse objetivo. E, graças a Deus, esse tem podido ser o meu testemunho aí nessa caminhada. E, aproveitando, né, as cutucadas do AGEU quanto a ABP, eu tenho esse desafio agora pela frente, né, agora na diretoria da região ABP São Paulo, Mato Grosso do Sul, e peço oração de todos vocês para que a gente possa seguir firme nessa caminhada de fazer a ABP crescer, não só aqui na região, mas em todo o país. Ótimo. Opa, fala, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelos testemunhos de vocês, que foram todos sensacionais, foram ímpares. Eu percebo que a gente tem muita sorte de ter recebido o legado de vocês, porque a gente entrou na universidade num período que era incentivado a ciência, a caminhar junto com a fé. A gente não teve perseguição política na ABU. A gente vive período muito mais fácil na hora de se comunicar com outros grupos, outros núcleos. Facilmente a gente consegue mandando um e-mail, mandando uma mensagem no celular, a gente consegue ter essa facilidade. Eu gostaria de perguntar para vocês, vendo essa nova geração de ABUenses, do pessoal da BP, é uma coisa interessante de se estudar a história, que você não consegue prever, entre aspas, o futuro sem olhar para o passado. Você tem algum erro que vocês veem que o pessoal da minha geração está cometendo, que vocês acham que ia ser interessante a gente parar, repensar e falar, isso aqui não está sendo direcionado a Cristo, isso aqui vai ter um prejuízo para o movimento no futuro?
Ou vocês acham que a gente está seguindo num caminho ok? Eu acho que é legal a gente escutar a opinião de vocês. Eu vou dar meio minutinho. Me desafiou na BU a gente ser um leitor da Bíblia, amar a Bíblia, amar Jesus, mas, ao mesmo tempo, a gente não podia ser estudante medíocre, senão isso iria envergonhar o Senhor Jesus. Então, era o desafio permanente da gente estudar bastante a ciência, mas estudar bastante a palavra. E marcou a minha vida até hoje a disciplina na vida devocional e a disciplina no estudo da ciência. Bem lembrado. Olha, é difícil dizer o que está errando hoje, né? Eu tenho um pouco ainda contato com a ABU por algumas coisas, né? Mas sempre vai ter essa pergunta, né? O que a gente pode melhorar e tudo. Então, acho que depende muito do momento e do local para responder isso. Não dá para dar uma resposta genérica, tá? Mas eu creio que o que o Guilherme falou, primeiro, é a importância disso. Isso tem que ser o denominador comum, né? Sermos bons profissionais, bons cristãos. Não podemos separar as duas coisas, tá? Mas talvez, sei lá, o Alberto, que está dentro ainda do meio universitário, possa ver a diferença que deu. Agora, Rodrigo, às vezes eu sinto que, né, a gente tem que aprender com o passado, mas o passado não tem que falar para o presente o que deve fazer. Tá? Hoje, a geração de hoje tem que ter a resposta para hoje. Não é a resposta que eu tive lá atrás. Você pode pegar como base, como dados, o que foi feito, como foi respondido algumas perguntas. Mas as respostas hoje têm que ser diferentes da resposta que nós demos lá no passado. Sim. Por que isso? Porque a metodologia mudou, vamos dizer, hoje tem, comparado com o que tinha no passado, hoje é muito mais universitários formando, então a base universitária modificou-se. O que não modifica é a Bíblia. Então, baseado na Bíblia, você tem que procurar as respostas para hoje, né? E acho que, por exemplo, muitos dos cientistas que já foi me citado aqui, eles estão procurando respostas novas, não sempre baseado na resposta antiga. E acho que o movimento tem que fazer isso. Eu, particularmente, não sinto para dizer, vocês estão errando aqui, errando ali, né? Mas eu sinto que você tem que dizer, aprenda com a história e procure as suas respostas de hoje, na Bíblia, meditando, trabalhando em conjunto, trabalhando em equipe pensadora. Tá? Nunca pense que você sozinho tem a resposta para tudo, entende? Né? Eu acho que, como mecânico, né, eu gostava muito de poder conversar às vezes com Neuza, que era, vamos dizer, teóloga, com a Gio, que era psicóloga, e isso vai quebrando a mente da gente e dando respostas novas. Eu responderia nesse caminho. Olha, agradeço essa resposta muito acertada aí do Braulio. Cada geração tem seus próprios desafios, né? E também os instrumentos próprios. Na minha época, a gente não tinha computador para lidar, não tinha WhatsApp, a gente tinha outros modos de trabalhar e de responder, ler e tal, né? Hoje, essa geração mediatizada, acesso a tanta coisa como o pessoal de 30 anos para baixo vive, e vocês também têm o desafio de questões que a nossa geração nenhuma da história viveu. Por exemplo, nós estamos agora na iminência de um salto, uma mutação sobre o conceito do humano, né? Agora é o humano ponto 2, né? O conceito do ciborgue, a vida, a inteligência artificial, a prótese.
né? A biologia está mudando. Hoje nós já temos possibilidade de termos pessoas com 70% dela como material não biológico. Ou seja, a questão da subjetividade, até 30, 40 anos atrás, ninguém tinha dúvida do que era ser homem ou o que era ser mulher. Hoje, a questão da multiplicidade de identidades e as novas subjetividades são uma questão sim, que a igreja não está preparada para responder, está todo mundo confuso, o radicalismo aumenta em função dessa insegurança. Agora, nós que temos a Bíblia, caminhando com a Bíblia e acesso à ciência, nós temos que ser, necessariamente sermos pessoas mais prudentes e, como o Braulio falou, com outras metodologias, dentro de uma episteme segura, olhando, tateando o terreno, avançando, recuando, revendo as coisas, revendo a história, as práticas, buscando fidelidade a Deus hoje, fidelidade à humanidade, às questões que estão aí, aos sofrimentos que são diferentes de outras épocas. Não há resposta fácil. Eu vejo que a igreja hoje vive talvez um momento mais dramático da história. Ela já foi ameaçada militarmente, ou por poder, Idade Média, de intolerâncias, mas isso numa outra dimensão. Mas agora o desafio é no campo ontológico, na definição do ser humano em si, da identidade humana profunda. Né? Então, nós precisamos buscar elementos para entender isso sem cair em falsos dilemas, ou isso ou aquilo, sair dessas cascas de banana por aí e de juízos apressados, e que o medo também suscita muitas respostas, né? Apressadas. Então, eu digo o seguinte, a questão está muito difícil, não só no Brasil, mas em todo o mundo ocidental, o Ocidente pós-cristão, pós-tudo, né? Pós-moderno, pós-pós, e que é o Ocidente da pós-verdade. E nós somos aqueles que queremos que há uma verdade encarnada na palavra e em Cristo, sobretudo. Né? Então, o desafio hoje é assim, escutarmos e buscar uma integridade. Né? Eu reforço, pensar crítica e cristicamente. Então, eu saúdo e apoio essa nova geração. Acho que vocês não estão errando em nada, vocês estão com muita coisa nova, angustiante para enfrentar, por isso que a geração de vocês adoece mais emocionalmente do que outras gerações. Né? A doença mental, o sofrimento mental está, assim, avassalador. A fila para atendimento de saúde mental aqui na Unicamp assim, está super lotada, a pessoa aguarda 8 meses para poder ser atendido, porque não dá conta. Né? Então, assim, a minha geração, o problema era se podia fumar maconha ou não, se podia ter relação sexual antes do casamento ou não, eram os grandes problemas da gente, entende? Agora, vocês não, lidar com pessoas trans, pessoas homoafetivas, pessoas de todo tipo, entende? Um monte de pessoas que têm outros núcleos familiares. Então, e as igrejas estão no formato antigo do pai, mãe, menino, um carro, um automóvel, um cachorro. Né? Aquela igreja ainda com mentalidade urbana, não rural, num contexto que hoje é pós-urbano. Né? Então, por isso que eu sinto que o sofrimento dessa geração, do pessoal estudantil de 35 anos para baixo, é muito grande. Nós, que já passamos dos 45, 50, 60, que somos pais e avós, precisamos acolher como família essa nova geração. Né? Então, fica essa minha fala e oração, que Deus tenha misericórdia desses novos, tenha misericórdia, porque os tempos são difíceis. Amém. Amém. Agora, a gente está caminhando já para o finalzinho, né, desse painel, está tão bom assim, tão gostoso. O Alberto mas ainda quer falar. Então, eu vou passar ainda para o Alberto falar, e acho que a gente tem a possibilidade de mais 2 pessoas, tá? Comentarem e a gente depois encerra, tá bom? Alberto, pode falar, querido. Obrigado, Fabi. Gente, bom dia para todos, que Deus abençoe vocês. O meu comentário vou tentar ser rápido, né? O professor nunca consegue falar rapidamente. Mas sobre essa questão dos erros, né? Eu tenho certeza que Ageu, Braulio, Werner, eles erraram,
a geração deles errou, né? Mas eu errei, a Auriana, minha esposa, errou, né? Mas a fidelidade ao evangelho do Werner, do Braulio, do Ageu, do Guilherme, do Jadir, gente que eu ouvi falar quando eu cheguei na BU, né? Gente que transformou minha vida como cristão, como profissional, né? Dando testemunho e exemplo, essa fidelidade ao evangelho, a tentativa de acertar com Cristo em primeiro lugar, fez toda a diferença e criou a base para que a gente pudesse construir coisas hoje, né? Então, eu vou na linha do Ageu, né? A geração de hoje pode errar, mas se tiver fiel ao evangelho, firme na Bíblia, como disse o Guilherme, né, as coisas vão dar certo, porque a obra continua sendo de Deus e ele, maravilhosamente, escolheu usar da BU, da BS, da BP, para transformar as coisas, da igreja brasileira, com todos os defeitos, para transformar vidas e salvar pessoas. Isso é muito legal, né? Eu diria que hoje o estudante na universidade, que se no passado a gente tinha que discutir questões políticas e filosóficas, depois passou por um momento em que o estudante precisava, não era dessas grandes questões racionais, precisava de um testemunho pessoal do evangelho, alguém que o acolhesse, né? Eu diria que hoje, em todos os postos que nós vamos viver na universidade, o estudante vai precisar de gente que reacenda nele, né, o ânimo para acreditar que as coisas podem melhorar e ter esperança, né? E isso só vai ser firme se vier do evangelho. Então, cada vez mais a importância do trabalho de evangelização. Mas é isso aí. Queridos, alguém tem mais algum comentário? Alberto, pode continuar mais um pouquinho, tá bom? Falei que a gente está acabando, mas a gente tem alguns minutinhos. E se algum participante mais quiser fazer alguma pergunta, a última pergunta, o último comentário. Mais alguém? Não sei se tem pergunta no chat também. Pode falar, velho. Eu estou aproveitando para compartilhar um pouco do meu momento pessoal, né? Quando eu descobri que os salmos são divididos em 3 tipos de salmos: salmos de louvor, salmos de lamentação e salmos de questionamento. E em nossas igrejas, o que mais praticamos, e é normal que assim seja, é salmos de louvor. Mas a minha pergunta é: onde e quando eu posso expressar minha lamentação? Em algumas igrejas, lamentar é pecado, né? É tudo no oba-oba. E aí essa é a minha pergunta, né? E eu concluo meu comentário com o que Paulo escreveu em Romanos 8, nós que somos salvos, nós gememos aguardando ansiosamente a redenção final. Esse é um momento do qual nós seremos também, né? Como minha vida expressa isso para terceiros, né? No que eu me baseio. Desculpe o meu falar problemático, porque eu tive um AVC uns 6 meses atrás, e isso tem afetado muito a minha fala. Mas como eu estou aposentado, não preciso mais fazer palestras e coisas assim, né? Mas foi um grande prazer participar desse evento, de ouvir as histórias, rever amigos, refrescar a memória. Olha, foi uma bênção, uma alegria muito grande para mim. É isso que eu ia ainda compartilhar. Muito obrigada, Werner. Muito bom tê-lo aqui conosco, ouvi-lo de verdade, tá? É bom conhecê-lo assim, virtualmente, e que bom que você está aqui participando com a gente. E essa coisa do Salmo, né, de lamentação é algo muito importante mesmo para a gente, né, está começando a sair da pandemia agora, e a gente tem muita coisa que lamentar, assim, né, com muita lutos e muita coisa para lamentar, assim, né, então de fato, a gente, enquanto igreja, também precisa encontrar esses espaços, né, onde a gente possa lamentar e também ouvir o outro, né, o lamento do outro, compartilhar também as nossas dores nesse período também, né, então, muito bom.
esse seu comentário também. Tem tudo a ver com o período que a gente está vivendo também. Gente, assim, o nosso tempo está acabando, infelizmente, assim, mas foi muito, muito gostoso, assim, participar aqui com vocês, ouvir as histórias, ouvir as dicas, olhar, ver a percepção que vocês estão tendo, né, para o movimento atual, para a geração atual também, né, isso é muito enriquecedor para todos nós, assim, então eu quero agradecer, assim, né, a todos vocês que participaram mesmo, participem mais com a gente, né, caminhem mais com a gente, né, se vocês puderem participar, né, de outros eventos, de outros encontros, a presença de vocês enriquece bastante mesmo a gente, e que vocês possam também, né, ouvir as nossas histórias, né, dos jovens também, contando, né, o que tem acontecido e como a gente tem sido abençoado, né, com a geração de vocês, lendo os escritos de vocês, ouvindo as histórias de vocês também, tá? Tá presente ainda no movimento, né, os aprendizados, as coisas que vocês deixaram, né, na ABU, e estão presentes também, né, com a gente hoje também, vocês são parte da ABU hoje também, tá bom? Então, eu vou encerrando aqui a minha fala. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, também podem falar, fique à vontade. E aí, depois, a gente vai para outra parte do encontro também, tá bom? Eu quero agradecer o convite, né? E realmente, quando vocês convidam os jurássicos, que sou eu, e os pré-jurássicos, que é o Werner, né? Entende? É muito gostoso da gente ver isso, né? E poder compartilhar com vocês, porque nós também temos a aprender com vocês, tá? Não é, eu digo sempre isso, que aquele que é um verdadeiro cristão aprende com os cristãos, independente da idade, né? Isso é gostoso escutar com vocês, tá vendo as lutas de vocês, né? Eu, graças a Deus, por alguns motivos, tenho compartilhado muito um pouco da ABU, como está indo, um pouco de longe, mas tenho acompanhado. Mas quero agradecer e estamos aqui quando vocês precisarem um pouco de história das antigas. Um abração e um beijão para todos, né? Minha palavra é de incentivo, que vocês organizem, Fábio, outros encontros como este, em outras ABPs também, espalhadas no Brasil inteiro, e foi um prazer muito grande rever os amigos, e estamos aí dispostos a ajudar, a contribuir naquilo que a gente possa ser útil. Um abração a todos. Obrigado. Muito obrigado. Podem contar comigo em outras ocasiões. Deus abençoe a todos nós. Amém. E até o próximo encontro, né? Ok, um abraço a todos. Foi um prazer, uma alegria. Até. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que pôde participar, obrigado mesmo. A gente ainda tem, né, no encontro, né, mais uma parte ainda, né, então fiquem aí conosco. Eu vou passar para os Miri, para o Rodrigo, para o Derek, né, que estão organizando todo esse encontro, assim, então fiquem com Deus aí.